E aí, pessoal, tudo bom? Professor Paulo novamente aqui. Hoje nós iremos estudar alguns assuntos referentes ainda aos ecossistemas, né? Onde a gente vai ver a ameaça aos recursos naturais, né? Os recursos naturais até mesmo renováveis, o crescimento da população humana e a importância das unidades de conservação. Então nós vamos ver primeiramente aqui, vou começar de trás para frente aqui, né? Com a importância das unidades de conservação, né? A ocupação desordenada do espaço nacional pelo ser humano traz consequências por vezes desastrosas, como a degradação do ambiente e a extinção de espécies. Quer dizer com isso é que às vezes o homem consegue desmatar, destruir tantos ambientes que às vezes é, alguns seres, plantas, animais são extintos sem que nem tivesse tido notícia deles, né? Sem que eles tivessem sido catalogados. Então aqui nós estamos vendo um mapa, né? Aqui o título bem em cima, Parques Nacionais Federais. Essas bolinhas verdes aqui são os parques nacionais federais, né? Em todo o Brasil tem muitos parques nacionais federais. Aqui no Piauí, ó, podemos contar com quatro parques nacionais federais, beleza? Então é isso aí, são aí os parques nacionais federais. Então, voltando aí, né, o problema da ocupação humana, né, que faz com que muitas espécies sejam extintas, né, sem sequer, né, ter sido estudado pelos cientistas, catalogado, como eu falei anteriormente, foram feitos, né, muitos parques nacionais para diminuir a aceleração e a ocupação de alguns espaços ainda preservados pelo homem, né? Então, a fim de diminuir esse problema aí, né, foi criado e elaboradas leis ambientais que regem a ocupação do espaço, visando permitir a ocupação e a exploração do ambiente sem suas destruições, né? Esses parques nacionais e reservas ecológicas, como nós iremos ver daqui a pouco, foram criados para isso aí. Então, por meio delas foram criadas as unidades de conservação ambiental. E nós vamos falar de todas elas que tem no Brasil, né? Elas têm por meta a conservação da área com grande valor ecológico, né? Áreas que ainda estão, muitas dessas áreas são preservadas e são mantidas virgens, ou seja, sem o homem tocá-las. Então a legislação prevê vários tipos diferentes dessas unidades. Algumas são mantidas pelo governo federal, outras são pelos governos estaduais e outras ainda podem entidades particulares, né? Outras pelas prefeituras. Então são as estações ecológicas, as reservas ecológicas, são os quatro tipos, né? As estações ecológicas, reservas biológicas, os parques nacionais e os refúgios da vida silvestre, né? Cada um desses tipos está sujeito às leis específicas que permitem ou não certas atividades na sua área. Tem delas como os parques nacionais, que são permitidos à visitação pública e ao divertimento, né? E também ao conhecimento. Outras só são permitidas para estudos científicos e outras nem isso, né? Então, as mais antigas dessas unidades é o Parque Estadual dos Catagás em Minas Gerais, que foi criado em 1932. O mais antigo dos parques mantidos pelo governo federal é o Parque Nacional de Itatiaia. Criado em 1937, o Parque Nacional de Minas Gerais é mantido pelo Estado. E esse Parque Nacional de Itatiaia, criado em 1937, que abrange áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Então, ele é um parque federal. Então, longe de serem obstáculos ao progresso, as unidades de conservação, da qual nós iremos ver, né, ambiental, tornam possível a conservação da biodiversidade. Como eu falei para vocês, biodiversidade é a variação de espécies de animais e vegetais que existem em determinado ecossistema, né? E também conservar essa biodiversidade e as pesquisas científicas, né? Catalogar esses animais e até mesmo, gente, encontrar a cura de algumas doenças. Às vezes,
vegetal ele é extinto sem que nem o homem soubesse dele por causa do desmatamento, e nele poderia ter a cura de muitas doenças aí, né? Como a gente sabe, muitas doenças são tiradas dos vegetais. Então, além de gerar os recursos decorrentes do turismo, né, como os parques nacionais, que os parques nacionais são preservados, tem um controle de pessoas que vão entrar neles para se divertir ou até mesmo para estudos, né, são controlados a entrada dessas pessoas para conservar o ambiente. Então, vamos agora citar os 4 tipos de unidades de conservação no Brasil, que são as estações ecológicas. Nós iremos estudar as estações ecológicas, que é uma das unidades de conservação. A segunda são as reservas biológicas. As terceiras, parques nacionais. E a quarta, os refúgios da vida silvestre. São os 4 tipos de unidade de conservação. Vou repetir: estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais e refúgios da vida silvestre. São os 4 tipos de unidade de conservação que nós iremos estudar, né? Então, nós vamos começar aí com as estações ecológicas. Aqui, as estações ecológicas. É um tipo de área protegida prevista na legislação brasileira que a define como uma categoria de unidade de conservação de proteção integral, que tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Então, nesses territórios aí é proibida a visitação pública, pessoal, diferente dos parques nacionais, exceto com objetivo educacional, e a pesquisa científica depende da autorização prévia dos órgãos responsáveis. Então, além disso, a área coberta pela estação deve ser preservada, ela deve ser uma conservação do ecossistema, ela deve ter um ecossistema preservado, fazer parte do sistema de conservação do ecossistema brasileiro, né? Destinar no mínimo 90% da área destinada à preservação integral da biota, ou seja, que são os seres vivos, a ser de posse e domínio público. Então, de acordo com a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, na estação ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de 1. Olha só como as estações ecológicas são bem preservadas e é limitadíssimo a entrada de pessoas nela. Então, olha só as medidas que fazem, né, para poder entrar lá. Ó. Medidas que podem ser feitas lá. Medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados. Então, posso restaurar, entrar lá, mandar equipes de pesquisa para restaurar o ecossistema que talvez tenha sido deteriorado por alguma coisa, algum incêndio. Então, as pessoas podem entrar lá para fazer isso. Outro, manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica. Então, posso remanejar uma espécie dentro dessas estações ecológicas, porque determinada espécie pode estar numa região dessa estação ecológica que não esteja conseguindo alimento ou água, e sua multiplicação e sua reprodução esteja comprometida. Às vezes até eles tiram de lá das estações ecológicas e levam para alguns centros de recuperação, né? Como foi feito com a arara azul, que ela foi tirada do ambiente natural, porque no ambiente natural não estava conseguindo se reproduzir, e foi colocada em cativeiro e conseguiram fazer com que ela se reproduzisse em cativeiro, depois elas foram liberadas. Então isso é chamado de remanejamento, né, de espécies. 3. Coleta de componentes dos ecossistemas com finalidade científica. Então posso coletar algo dessas estações ecológicas para fins científicos, para fins de estudos, para ver se determinada planta pode servir como remédio, mas tem limitações. Essa retirada aí não pode ser feita muito aleatoriamente, que faça com que esse determinado ser chegue a se extinguir ou ameace até esse ser, né, de extinção. Então, é como diz aqui no 4º item: pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas em uma área correspondente e no máximo 3% da extensão total da unidade até o limite de 500 hectares.
É isso aí que o quarto quer dizer, que eu falei, né? E não pode, né, mesmo que com fins científicos, extrair grande quantidade de determinado ser vivo de uma estação ecológica, mesmo para fins científicos, né? Então, as estações ecológicas federais, né, serão criadas por decreto, né? Como é que elas podem ser criadas? Do Poder Executivo, ou seja, ou o presidente, ou o governador, ou o prefeito pode criar uma estação ecológica, né, mediante proposta do ministro do Meio Ambiente, e terão sua administração coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O Instituto Chico Mendes é em homenagem ao Chico Mendes, que foi um extrativista que morava na Amazônia, né, que vivia da seringa, né, da seringueira, e protegia, né, os bons hábitos e a sustentabilidade da floresta amazônica. E porque ele contrariava o interesse de grandes fazendeiros que queriam derrubar a mata, ele foi assassinado. Então, o Instituto Chico Mendes cuida de muitas estações ecológicas, cuida de muitos, é responsável por muitas unidades de conservação ecológica. Aqui nós temos, né, a foto de duas estações ecológicas, né? Estação ecológica de Águas Emendadas, né, que fica no Distrito Federal, na região central do Brasil. E a estação ecológica de Murici, que fica em Cabedelo, na Paraíba. Então, essas estações ecológicas são as que têm maior cuidado, né, perante a sua conservação. Elas são as mais cuidadas, elas são as menos visitadas pelos seres humanos, mas que estudam lá só com cientistas e estudantes, né? Para lazer, jamais. Aqui nós temos mais outras duas estações ecológicas, né? A estação ecológica dos Tupiniquins, que fica no Rio de Janeiro, né? Bonito, né? E aqui a estação ecológica estadual de Guaxindibá, que também fica no Rio de Janeiro. Agora nós iremos falar aqui das reservas biológicas. O Brasil possui atualmente 60 reservas biológicas, sendo uma das categorias de unidade de conservação integral definida na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né? Também está incluída lá, também é cuidada pelo Instituto Chico Mendes. Encaixadas na categoria ELAC. Isso aqui é uma categoria de cuidados internacional, né? Destas, 30 são reservas biológicas federais, 23 são estaduais e 7 são municipais. A categoria de reserva biológica foi definida pela Lei de Proteção dos Animais de 1967. Hoje essa Lei de Proteção dos Animais mudou, pessoal. Antigamente, maltratar animal era simples contravenção, hoje dá cadeia, né, e multas pesadas. Essa lei foi mudada, né? Desde 2007. As reservas federais são administradas pelo Instituto aí, Chico Mendes, né, de Conservação Biológica. A primeira reserva biológica federal, a de Poços das Antas, no Rio de Janeiro, foi criada através do decreto 73.791, emitido no dia 11 de março de 1974, por Emílio Vargas Azul Médici, né, que foi o presidente. Essa reserva foi criada com o intuito de proteger o mico-leão-dourado. Então, nós temos aqui, né, a reserva biológica de Poços das Antas, Rio de Janeiro. Aqui são os mico-leões-dourados, né, que eles também estavam em extinção, né? Houve a intervenção do governo criando essa reserva aí para proteger justamente esse macaquinho aí, esse mico, né? Que ele estava altamente em risco de extinção. A menor reserva biológica federal brasileira é a de Saltinho, na zona da Mata Pernambucana, com pouco menos de 6 km². É bem pequena, não é? Reserva biológica de Saltinho. E a maior reserva biológica de Uatumã, às margens do reservatório da Balbina, no Amazonas, com muito maior, 9.000 km², né? Aqui é a reserva biológica do Utumã, no Amazonas. Aqui a onça pintada, que é um dos símbolos da reserva ecológica, e aqui outros símbolos, que é a grande quantidade de pequenos rios. Um outro tipo de unidade de conservação são os parques nacionais. O Brasil está cheio de belezas naturais e muitas delas estão protegidas através da criação de parques nacionais.
Os parques nacionais configuram unidades de conservação para que a natureza permaneça em suas melhores condições. Ao mesmo tempo, os parques nacionais, geridos pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Instituto Chico Mendes, também de Conservação da Biodiversidade, procuram preparar os parques para a visitação, né? Então, no caso aqui dos parques nacionais, eles já são liberados para a visitação, né, e lazer, né, estudos. Então, vou citar aqui alguns parques nacionais, tá certo? Então, ó, aqui estão alguns parques nacionais, né? Algum parque nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Onde tem o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, todos eles fazem parte do Parque Nacional da Tijuca, né? Que serve à visitação pública, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar. Tem um bondinho aqui que leva as pessoas lá para cima. Aqui um dos parques nacionais mais bonitos do Brasil, que é o Parque Nacional do Iguaçu, que fica no Paraná, na divisa com a Argentina, né? Aí são várias quedas d'água, né, que tem o Parque Nacional do Iguaçu. É muito lindo, né? Aqui nós temos, vocês devem ter falado, no Parque Nacional do Jericoacoara, que fica no Ceará, né? Que é uma zona litorânea, né? Onde as pessoas irão tomar banho de praia, se divertir. Também é uma unidade de conservação. Aqui no Aparado da Serra, que fica no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na Desviação, que tem esses cânions aqui, que servem para escalada, né? E outro tipo de atividade, né? Banhos, né? Que as cachoeiras, essas áreas de parques nacionais todas são abertas à visitação. E aqui eu coloquei um aqui no Piauí, a Serra da Capivara, né? Onde fica o Museu do Homem Americano, né? Que é aqui onde que muito tempo atrás que foi feito aqui chamado aqui esses desenhos de escrituras rupestres, né? Que os povos antigos, né, escreveram, relataram o seu modo de vida através de desenho aqui nas pedras. Aí o nome de escrituras rupestres, né? Então ele também é aberto à visitação e estudo, né? O Parque Nacional da Serra da Capivara. Passando para frente, nós temos aqui o último dos, né, a última unidade de conservação que nós vamos falar, que é o refúgio de vida silvestre, né? Então, em alguns locais são feitos reservas com o nome de refúgio da vida silvestre, né? Às vezes o último refúgio de certos animais, como aqui nós estamos vendo o veado gaieiro, né? E aqui essa riqueza aqui de vegetação, de campos, né? E desse riacho que serve como refúgio da vida silvestre, onde alguns animais recebem a proteção das leis que regem os parques, né, ambientais e os refúgios também da vida silvestre. Então é uma unidade de conservação, né, que tem por objetivo a proteção do ambientes naturais para garantir as condições de existência, né, ou reprodução de espécies ou comunidades da flora da localidade e da fauna residente ou migratória. Então, esse refúgio da vida silvestre geralmente tem aves migratórias, né, que vêm de outro estado, às vezes até de outro país, de outro continente, e viajam milhares de quilômetros para, às vezes, se reproduzir em um determinado ambiente, em um determinado habitat. E aí, quando o homem percebe esse tipo de migração, ele faz dali um refúgio da vida silvestre para garantir a sobrevivência e a reprodução desses animais, né? Às vezes, né, existe até a piracema, né, que também é a subida dos peixes, né, para fazer desovas. E aí também essa piracema também é protegida por lei, que serve também como um refúgio da vida silvestre, certo? Então, algumas unidades de conservação no Piauí, né, que é importante falar, já que nós somos do Piauí, nós temos o Parque Nacional Zoobotânico, né? Ele é uma unidade de conservação ambiental, né? O Parque Ecológico da Cachoeira do Urubu, também, né? O Parque Nacional, que também serve para visita, assim como o Zoobotânico. O Parque Estadual Cânion do Rio Puti também é preservado, né? Também ele é protegido de acordo com as leis das unidades de conservação do meio ambiente, né? O Parque Estadual da Serra de Santo Antônio, o Parque Estadual do Rangel, o Parque Estadual da Serra dos Matões, o Parque Nacional da Serra das Capivaras, né? Eu já falei lá em cima. Então, gente,
Isso aí foi o que nós falamos sobre as unidades de conservação. Agora nós iremos falar da ameaça aos recursos renováveis, né? Só nesse mapa aqui dá para a gente ver, o recurso humano, o ser humano não é mais importante que outros seres vivos. Nós dependemos dos recursos do planeta para sobreviver. A Terra, no entanto, não precisa de nós. Ou seja, se nós deixássemos de existir, os recursos ainda estariam lá e a Terra também continuaria aqui junto com os outros seres vivos. Então, mostrando nesse mapa aqui, a gente pode ver alguns dos recursos que o homem vem, né, alterando e prejudicando, poluindo por causa da sua existência e da sua ocupação desordenada. Né? Nós vemos aqui alterações climáticas, né, provocada pelo desmatamento, às vezes estudos científicos revelam que a temperatura do planeta vem aumentando gradativamente, né? Meio grau. Diz que daqui a 50 anos a temperatura do planeta chegará a aumentar até 8 graus. Gente, você pensa que isso é pouco, mas é muito. Isso é muito. Isso muda muito os regimes de chuva, de vento, tá certo? Regiões que choviam muito, vai passar a chover pouco, regiões que choviam pouco, vai chover muito, alagamentos, vai desordenar tudo. Essa mudança no clima provocada pela mudança de temperatura que a gente chama não é nem de efeito estufa, a gente chama de aquecimento global. É provocado pelo efeito estufa, mas é como se fosse um efeito estufa exagerado. Então nós temos a poluição do ar provocada pelas chaminés das fábricas, até mesmo pelo escapamento dos carros, né, como nós já vimos, que polui o ambiente. Erosão do solo com o desmatamento, que nós já vimos que na aula anterior, não é? Com os recursos naturais renováveis, que quando faz a destruição da mata, o solo fica desprotegido, a chuva vem, começa a carregar a terra com os nutrientes, não tem mais espaço para crescimento da vegetação e vai se transformando em um deserto e provocando também erosão. Extinção de espécies, como eu já falei antes, quando a destruição da mata, o avanço da população em cima da floresta, destruindo a floresta, às vezes destrói seres que nunca foram nem catalogados, né? Ou extinguindo algumas espécies que só podiam morar naquele lugar. A diminuição de áreas florestais, né? Diminuir o espaço em que os animais moram, às vezes tem determinados animais, como a onça, que necessita de uma grande área, né, para sobreviver, porque a caça dela é de grande porte e animais de grande porte não podem viver em uma vegetação pequena. Então, além dos animais vegetarianos, como a gente chama de herbívoro, morrerem, leva também outros seres, como a onça, né? A redução de habitats para a vida selvagem, que é isso que eu acabei de falar, né? A redução de habitats, né? A diminuição do habitat para determinados animais é crucial, ou seja, é mortal. A poluição da água, né? Quando se joga esgotos, né? Da cidade, quanto maior a cidade, maior a geração de lixo e esgoto, né? E aí é uma coisa, uma reação em cadeia, uma coisa vai puxando a outra, né? E é isso que acontece quando a população está aumentando. Mais produção de lixo. Quanto mais lixo eu produzo, mais atenção sanitária eu tenho que fazer, mais desmatamento também. Aqui tem outra coisa, que é a superexploração da pesca, né? Chamada pesca predatória. Então, eu tenho mais gente para alimentar, eu tenho que pescar mais, né? Exploração da água subterrânea, além do que é reposta pela chuva. Então, o homem começa a retirar a água do subsolo, cavando poços e mais poços, sem que dê tempo dela ser reposta, né? Pelas chuvas, né? Porque essa água vai sendo filtrada pela terra, o homem está tirando mais do que está entrando, no final vai secar também as reservas de águas do subsolo. Então aqui, gente, eu citei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos negativos, né, provocados pela intervenção humana, né, pelo aumento da população. Então aí nós temos vários pontos negativos, né, ligados aí ao crescimento exagerado e à falta de uma política de sustentabilidade, né?
a população pode até crescer, mas de modo coordenado e que se faça uma proposta de sustentabilidade, que a população não avance desenfreadamente sobre as florestas. E aqui o que provocou tudo aquilo atrás, né? O crescimento da população humana. Então aqui o crescimento da população humana, no início da era cristã, a população mundial contava com cerca de 200 milhões de pessoas e cresceu gradualmente até cerca de 1 bilhão por volta de 1800. Daí saltou para 2 bilhões nas primeiras décadas do século 20, né, 1920, e disparou para 7 bilhões de pessoas em 2011, ou seja, cresceu vertiginosamente, né? Então aqui nós estamos vendo aqui o retrato, né, que eu coloquei aqui, uma visão, a população, né, e tipo uma chargezinha aqui do lado, né, a população do mundo está crescendo tanto que tem gente caindo pelas beiradas, né? Então, esse crescimento populacional justamente vai provocar todos esses fatores negativos que eu falei aqui, né, demonstrado aqui nessa imagem. Esse outro gráfico aqui mostra uma perspectiva, né, do crescimento da população. Aqui nós temos a legenda, amarelinho em 2017, esse rosa em 2020, esse verdinho aqui claro em 2050. Vamos lá analisar. Então aqui a Oceania, que é um continente, né? Nós temos 5 continentes: Oceania, Europa, América, África e Ásia. Então aqui está mostrando a população. Esse primeiro mostra aqui em 2017 tinha 42 milhões de habitantes, né? Isso aqui está mostrado em milhões de habitantes. Vou mostrar bem aqui embaixo, né? População em milhões de pessoas. Então, eu tinha 42 milhões de pessoas em 2017. Aí eu subi aqui em 2030, uma perspectiva para 51 milhões de pessoas, e em 2050, 63 milhões de pessoas. Veja que aqui na Europa, né? Em 2017 eu tenho 750 milhões de habitantes, em 2030 eu tenho perspectiva para ter 751 milhões, e veja só, em 2050 irá ter uma retração da população na Europa. É o único continente, se a gente olhar aqui, que tem essa retração na população, não é isso? Na América aqui, eu tenho em 2017 1 bilhão e 5 milhões, 1 bilhão e 160 milhões, em 2050, 1 bilhão e 116 milhões. Então, aqui é 1 bilhão, gente, certo? Se você bota mais 6 zeros aqui, tá bom? Bota mais 6 zeros aqui, porque aqui está em milhões. Então, se você quiser saber o valor verdadeiro aqui, bote mais 6 zeros, que aí você vai ver que vai ser bilhões, certo? Aí aqui na África, se eu quisesse saber aqui qual é o crescimento da América aqui, quanto foi que cresceu de 2017 até 2050, eu pego 1.127 menos 1.005, aí eu vou ter um resultado e acrescento 6 zeros, e aí eu sei quantos milhões foi a diferença do crescimento da população, tá certo? Então, para mim saber quanto a população cresce de 2017, no total, aqui é o total, ó, no mundo todo. A população em 2017 tinha 7 bilhões e 536 milhões de habitantes. Há uma perspectiva que em 2030 tenha 8 bilhões e 563 milhões e que em 2050 tenha 9 bilhões e 846 milhões. Se eu quiser saber qual foi o crescimento de 2017 até 2050, eu pego esse 9.846 menos 7.536, faço a subtração e depois acrescento 6 zeros, tá certo? Porque esse número aqui está em milhões de habitantes, beleza, pessoal? E por que que a população, nós vimos aí em pouco tempo, a população aí cresceu, né? Nós vimos lá num texto lá que a população aqui, ó, cresceu vertiginosamente no século XX, só tinha 2 bilhões, né? Em 1920, nós passamos pouco tempo aí, já temos 7 bilhões. E por que que a população está crescendo tanto? Então vamos ver aqui algumas razões do crescimento populacional. Ó. O considerável aumento da população mundial nas últimas décadas deve-se, principalmente, à diminuição da mortalidade resultante dos progressos da ciência e da tecnologia, né? Então, remédios, né? Medicamentos, como está dizendo aqui, medicamentos mais avançados,
técnicas mais avançadas de cura de algumas doenças foram evitando que as pessoas morressem e elas continuaram no contingente da população mundial. Procedimentos médicos mais eficazes, né? As pessoas às vezes morriam por queria morrer do coração, entupimento das veias. Hoje eles têm técnicas avançadas aí que colocam stent nas veias, a pessoa aumenta muito aí a perspectiva de vida das pessoas. Técnicas de assistência à gestante, né? Antigamente a gestante não tinha um aparato, que é o chamado pré-natal, e aí às vezes o bebê nascia morto, às vezes morria os dois, e hoje em dia tem essas técnicas que viabilizam salvar a vida tanto da mãe quanto do bebê, que são chamadas técnicas de pré-natal. A melhoria nas condições para o tratamento da água e para o saneamento básico. Então, hoje a água que você recebe em casa é mais tratada, você tem algum saneamento básico, coleta de lixo, isso foi melhorando as condições de vida das pessoas e evitando que essas pessoas morressem por algum tipo de doença, que às vezes tinha até cura e era simples, mas a pessoa morria porque era muita gente adoecendo e às vezes o governo não dava conta, tá bom, pessoal? Então, nossa aula está se estendendo muito, então vamos parar por aqui e foi isso aí a nossa aula, né? Falamos sobre os parques, sobre as unidades de conservação, né, do meio ambiente, as consequências do aumento exagerado, né, da população mundial e falamos em si aqui nesse quadro mostrando aqui do crescimento da população mundial e o que fez essa população crescer tanto, tá bom? Até a próxima aula e quarta-feira tem a nossa interação, não é?